a partir de outros textos que avançam também ao século XIX até o XX, que falam não só de Brasil, de outros lugares como Rio de Janeiro e Bahia, mas também da África Ocidental, especialmente de Congo e de Angola, ficou claro que aluá, que tem algumas variações também em grafia e pronúncia, é um termo banto do quimbundo e que lá originalmente designava bebidas fermentadas a partir de cereais africanos, como o sorgo e o milheto pérola, que depois também foram acompanhados do milho americano, que os portugueses introduziram naquelas regiões depois que eles chegaram aqui no Brasil. Foi levado daqui para lá. Esses aluás, então, africanos, eram produtos importantes para aquelas culturas, estavam entre as suas principais bebidas embriagantes, junto dos fermentados de palma, e inclusive foram comparados a cervejas pelos observadores estrangeiros. Certo, então, identificada a origem do termo, me pareceu pertinente verificar-se pela proximidade, quer dizer, pelo fato de haver bebidas feitas com os mesmos ingredientes no Brasil, especialmente de milho, que é daqui, não houve uma projeção desse nome sobre essas beberagens indígenas e daí foi que passamos a entender o aluá como algo brasílico. Muitas das bebidas nativas daqui também foram comparadas a cervejas e também guardam semelhanças entre si. Bebidas de mandioca e de milho principalmente, os cauins e uma porção de outras. E as bebidas daqui, quando coexistiam em momentos nos quais havia uma produção de aluás feitos por africanos, da maneira tradicional de suas próprias culturas, elas eram distintas, eram entendidas de formas diferentes, inclusive com seus respectivos métodos de feitura sendo evidenciados. Você tem documentos que falam de uma e de outra de forma separada. Então também não me pareceu o caso de ser uma projeção do nome aluá sobre bebidas já feitas na terra, mesmo que usassem os mesmos ingredientes. Um ponto importante nesse raciocínio é a inclusão do arroz entre os ingredientes usados para fazer aluás aqui no Brasil. Um ingrediente não nativo e também não citado entre os que eram usados para fazer aluás africanos, por escravizados aqui ou mesmo na própria África Ocidental. E essa inclusão rolou numa época, ao século XIX, em que os aluás ainda eram mais associados à população escravizada, especialmente porque se tornavam produtos comuns nas ruas, vendidos pelos chamados negros de ganho, mas que já iam mostrando características peculiares àquele cenário brasileiro, não uma simples reprodução de costumes ancestrais. Nessa época, os aluás também passaram a envolver mais gente, com um consumo cada vez mais difundido entre as diferentes classes sociais, entrando também das ruas para dentro de casa. E é a partir daí, no início do século XIX, que também vemos as primeiras descrições de aluás adoçados, com açúcar mascavo, melaço, rapadura ou mel. Nessa pesquisa eu também me deparei com a existência de uma outra denominação interessante que me fez olhar para os aluás como bebidas definidas pelos procedimentos de feitura, quer dizer, pela fermentação e pelo acréscimo de algum adoçante no final, não para aqueles ingredientes que tanto estavam me intrigando. Aloha, com J, que também é escrito como aloxa, com X, designava, e aqui eu cito um dicionário do começo do século XVIII, uma bebida composta de água, mel e especiarias. Uma bebida fermentada, claro. Era muito comum na Espanha, também conhecida e apreciada pelos portugueses, que podia ser saborizada de N formas e tinha uma porção de variações. Pela sua definição, o que a distinguia era o adoçamento e a condimentação. E ela serviu como referencial para que muitos portugueses descrevessem vinhos feitos no Brasil a partir de substratos da cana-de-açúcar. Já houve quem propusesse que o aluá fosse uma corruptela ou derivação de aloha, mas as descrições dos aluás africanos e até verbetes em dicionários mais antigos de quimbundo português não corroboram essa aproximação. Dão a entender mesmo que é uma palavra própria dos povos da África Ocidental. Só que esse entendimento ibérico do que seria uma aloha, um produto definido pelo seu modo de fazer, me levou a olhar de uma outra forma para os registros dos modos de feitura dos aluás. E de uma carta de 1802, quando já vemos os aluás menos cerveja e mais refrigerantes, feitos também de arroz, até um livro de memórias gastronômicas da Raquel de Queiroz, de 1999, o ponto que une essas bebidas, além do nome, é o adoçamento. E nesse meio tempo, o abacaxi também entrou na dança junto com os outros ingredientes. Esse entendimento sobre os aluás foi explicitamente reconhecido no Elucidário de Africanismos do professor Nelson Coelho de Sena, que é de 1938. Vou até citar aqui.
O aluá é bebida refrigerante, tão popular no Brasil e feita com caldo de frutas ou cereais fermentados em água, o qual depois se adoça, dando-lhe um gosto acidulado e picante. É uma definição bem precisa que infelizmente eu achei isolada, que é corroborada só pelo conjunto de documentos que eu analisei. Então, para resumir, o termo aluá é africano, mas as bebidas que ele passou a denominar no Brasil foram desenvolvidas aqui, circunstancialmente, a partir do que era disponível como ingrediente e de forma diferente do que se fazia e se consumia entre as culturas africanas banto. Aluás que eram e até hoje são primariamente refrigerantes, não mais feitos com a finalidade embriagante, que passaram a contar então com algum adoçante e também podendo ser produzidos a partir de outros ingredientes diferentes. É claro que hoje as tradições podem informar jeitos e ocasiões diferentes de se produzir e de se consumir os aluás, até porque a ideia da bebida comporta variações e ela é bem dispersa pelo território brasileiro. Nada impede também que sejam feitas e consumidas como piritas mesmo, mas pelo que foi possível mapear a partir de documentos escritos, foi esse o caminho percorrido pelos aluás brasileiros. E eles têm bebidas aparentadas país lá fora? Claro. Se a gente pensar a partir dos ingredientes, pela ligação que os aluás têm com produtos nativos, o milho e o abacaxi especialmente, esses alimentos que têm papéis ancestrais importantes para muitas culturas indígenas, a gente encontra uma porção de bebidas aparentadas. E com nomes diversos que indicam uma coisa mais precisa em determinados lugares, mas que abrangem tipos diferentes de bebidas em outros. E historicamente a gente vê muitas bebidas diferentes que recebiam o mesmo nome, como os cauins, que são tradicionalmente associados à mandioca, mas pelo menos em alguns documentos você vê a palavra como denominação para vários tipos de vinho nativos e tal. Além dos cauins, tem também o caxiri amazônico, as caiçumas, que são tipos diferentes de vinhos de fruta, os pajuarus, a catimpueira, uma bebida feita a partir do milho por algumas culturas indígenas de territórios que hoje são São Paulo, Minas Gerais, Goiás e até Mato Grosso, e muitas outras. E se a gente for observar os ingredientes das bebidas ancestrais, a gente vê uma porrada de coisa. Entre os que eram coletados direto da natureza, por exemplo, tinha seivas de bromélias e palmeiras, méis ou meles silvestres, né? Como diz Alice, quem falou que hidromel é coisa de nórdico. E frutos diversos, né? Um monte de frutos nativos como caju, abacaxi, mangaba, cacau, jabuticaba, cajá, genipapo. E também aqueles introduzidos pelos europeus desde o século XVI, como a banana e o coco. Além disso, também tinham os alimentos que eram plantados e colhidos pelos indígenas, como a mandioca, o milho, a jetica, que é a batata doce nativa daqui, entre muitos outros. Enfim, o universo de bebidas no Brasil é riquíssimo, riquíssimo. Assim eu vou encerrando minha participação por aqui, mas antes a Liz me pediu para contar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa relacionado a bebidas brasileiras e também onde encontrar o que eu já escrevi. Então, para tentar resumir, a minha pesquisa de mestrado foi sobre os hábitos de beber no período de ocupação holandesa das capitanias do atual Nordeste entre 1624 e 1654, o chamado Brasil holandês. Foi uma pesquisa que me permitiu conhecer mais não só dos costumes de portugueses e holandeses, estes que eram a galera mais peculiar daquele recorte, né, se comparado a outros momentos do período colonial, e também os costumes dos povos indígenas daquelas partes do Brasil e dos africanos escravizados, porque é um momento com uma documentação muito, muito rica. Essa pesquisa virou livro, chamado Bebidas e Bebedores no Brasil Holandês, saiu em 2019 pela editora Unifesp. Para quem se interessar, ele pode ser comprado direto no site deles e também está fácil de encontrar onde quer que você costume comprar livros pela internet. Também tem alguns artigos e capítulos de livro, de texto todo dedicado ao caju, como alimento valorizado e consumido de muitas formas, inclusive como bebidas pelas populações da colônia nos séculos XVI e XVII, passando pelo problema da embriaguez na organização militar dos holandeses, e tem também o artigo sobre aluás, que se chama Bebidas Fermentadas Brasileiras, considerações histórico-semânticas sobre aluás, de cuja pesquisa eu falei um pouco aqui com vocês hoje. Deixei muita coisa de fora, para quem se interessar, vale a pena a leitura.